8 de fevereiro, parece. 8 de fevereiro de 58, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Isso. E eu nasci, não é? E eu fiquei triste, porque eu falei 53 e você não falou, poxa, mas não parece. Mas isso é óbvio, eu não quis ser óbvio, não sabe? quis ser óbvio, obrigada. Mas é claro que não parece. Mas a minha relação com o Lula é uma relação de 30 anos, no processo de fundação, criação do PT, de companheirismo, trabalhei no governo, tive a honra de estar no governo. Mas num determinado momento rolou alguma bifurcação que vocês foram eu cada um acho para um lado, de uma certa o importante na política é que as amizades e o respeito, eles não sejam motivo de você não afirmar aquilo que você pensa, mesmo para quem você ama e para quem você gosta, ou de apresentar a diferença, a divergência quando ela de fato acontece. Na questão ambiental, chegou um momento que eu senti que não dava mais para continuar no governo. E a forma que eu tinha de ser leal com o governo e com o próprio presidente Lula era pedindo para sair. E pedindo para sair, eu acho que ajudei o governo. Porque o Mangabeira Unger, o Stefanes, o governador do Mato Grosso, Braulio Maggi, o governador de Rondônia e, enfim, algumas pessoas com uma visão bem atrasada de desenvolvimento queriam que o presidente Lula revogasse as medidas de combate ao desmatamento, dizendo que as medidas eram fortes demais, que o desmatamento não estava naquela quantidade que eu estava dizendo. E percebendo que estavam induzindo o presidente ao erro, eu pedi para sair. A sorte é que nós tínhamos colocado os dados transparentes na internet e as pessoas conseguiam acompanhar polígono por polígono e sabiam que eu estava Seus certa. dados eram reais. Isso. Aí quando eu saí, os que achavam que iam revogar as medidas, né, receberam uma grande pressão da sociedade para não revogar. E o presidente Lula se sentiu com respaldo para manter as medidas e o certo é que o desmatamento até 2010 saiu de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 6 mil em 2010, o que é muito relevante. Só que agora com o novo Código Florestal, só a expectativa da aprovação do relatório do Aldo Rebelo, ele aumentou 450% só no Mato Grosso. Já gerou um aumento só pela expectativa Agora, da aprovação. Eu sei que a gente tem que ir pro break, meu querido diretor, mas eu queria te fazer só uma pergunta. Fazer política, são muitas, mas tem algumas curiosidades. Fazer política não pode ser perigoso? Por exemplo, se lidar com grupos que são muito poderosos e muito grandes. Não chega um momento, eu sempre pensei nisso também, que, caramba, que alguém te ameaça ou que rola uma coisa mais indecorosa, assim? Olha, eu acho assim que Faz parte? Não, eu não Quer dizer, não deveria fazer, não, mas... eu não encaro como faz parte, né? Sim. Eu encaro a política como um espaço de construção da verdade, né? Da relação correta com as instituições públicas, com os recursos públicos, com as pessoas, inclusive com o adversário. Eu jamais sacaria qualquer mentira do meu oponente só para ganhar ponto em cima dele. Jamais roubaria a pastinha do oponente? Não roubaria. Pelo contrário. Se eu encontrasse, eu entregaria sem ficar bisbilhotando a pastinha. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com Banda Voe, que, aliás, tá fazendo um clima muito gostoso pra gente aqui, assim. Tô gostando muito, tá muito bacana. E com a grande Marina Silva, aliás, você manda aqui para o @AdneAlVivo aqui no Twitter as suas perguntas pra Marina, que no bloco que vem a gente faz uma interação dos internautas com a Marina também. Até o bloco que vem a gente já volta. Beijo do Magro! Estamos de volta com o Adnet ao Vivo, recebendo a Banda Voe e também Marina Silva. E uma pergunta óbvia, assim, por que hoje o desligamento do PV? Por que o desligamento do PV? O maior motivo, aquele motivo que te levou a fazer esse desligamento? Acho que o maior motivo é a forma de fazer política que eu tenho, que eu acredito, né? E que num determinado momento eu achei que o PV ia se abrir para esse movimento que a gente fez na sociedade, que levou a esses 20 milhões de votos, de pessoas que não são do partido, pessoas que estão apostando na construção de um Brasil mais justo, mais sustentável, mais fraterno, diverso. E, lamentavelmente, o PV não conseguiu, pelo menos até agora, fazer jus a esse legado. Por quê? Para fazer jus a esse legado é preciso se abrir para a sociedade e exercitar em nós aquilo que nós pregamos para os outros. Se a gente fala de democracia, por que não viver a democracia em nós mesmos? Então, acho que é a visão que eu tenho. Eu tenho uma visão da política que é
de participação da sociedade, processos horizontais que sejam abertos, em que cada um se coloque como sujeito e como aqueles que vão tomar as suas decisões. Foi atrás do seu jeito de fazer política, né? Assim, foi atrás de estar mais em conformidade, eu acho que é né? busca de coerência. Uma vez eu disse, quando eu estava no governo do presidente Lula, perco o pescoço, mas não perco o juízo, né? E agora é novamente isso, sabe? Eu até posso perder o partido, mas eu não posso perder uma eleição, mas eu não quero perder o ideal. Perde o partido, mas não perde o ideal. Não perde o amigo, mas não perde aquela coisa. Isso Queria então botar o pé no acelerador e falar uma palavra e você me responde assim, papum, uma coisa meio ping-pong. Se eu não conseguir, eu digo passa. Tudo não tem problema nenhum, sem problema. Vamos lá. Maconha. Olha, eu nunca fumei maconha e não sou favorável à descriminalização. E isso eu defendi na campanha. Eu sei que existem pessoas sérias que defendem a descriminalização, como é o caso do presidente Fernando Henrique, o próprio Gabeira, mas eu, por razões que são de como eu acho que esse problema deve ser combatido, eu não defendo. Certo. Homofobia. Eu acho que a discussão contra a homofobia está correta. E a união homoafetiva? As pessoas são donas do seu próprio destino. Quando vem a questão do casamento, como eu entendo o casamento como um sacramento, eu não sou favorável. Mas os direitos civis das pessoas, que elas possam ter direito à herança, plano de saúde conjunto, os direitos que as pessoas devem ter como cidadão, isso ninguém pode ser contra. E discriminar, ninguém pode discriminar ninguém. Aécio Neves. Aécio Neves, um político mineiro. Você gostou, né? Gostei, essa foi a definição perfeita. Aborto é uma questão que eu imagino que você seja contra. Eu tenho uma posição contrária ao aborto. Também coloquei isso claramente na campanha, sem tergiversar, porque eu acho que a política ela deve ser exercitada com transparência. Eu não gosto daquele candidato que quando está com o público religioso ele é contra o aborto. Quando está com outro público, ele é favorável. É verdade. Eu dizia que tinha uma posição contrária, respeitando inclusive aqueles que defendem. E manteve a sua opinião? Mantive a minha opinião para que as pessoas pudessem escolher livremente. Eu acho que isso é a democracia, lidar com a diversidade. O mesmo direito que alguém tem de defender, eu tenho de ter um posicionamento contrário. E vou partir direto para o público aqui te perguntando. A Alê Souza fala, Marina, para qual partido tu vai? Eu ainda não sei. E eu, nesse momento, estou definindo e pensando, vou refletir, vou ter um tempo... Como será a minha forma de contribuição? Será que a melhor contribuição da Marina é em um partido e na sociedade? É só na sociedade? É algo que eu quero viver essa experiência com a profundidade que ela exige de mim aos meus 53 anos, quando eu disse que queria ser mantenedora de utopias. Eu quero ser mantenedora de utopias, estando ou não em um partido. Seguir sonhando. Legal. O Diego Cássio pergunta por que você se interessou por política, o que foi o clique para você cair na vida política? Olha, o clique, eu não sei. Chico Mendes? O Chico Mendes foi parte desse clique, o Leonardo Boff, as circunstâncias de violência que nós vivíamos lá contra os seringueiros, contra os índios. Inclusive lembramos do Zé Cláudio, né, que morreu lá no Pará. Isso, que morreu agora lá em Nova Quixuna, ele e sua mulher. E mais 4 pessoas violentamente assassinadas. Você viveu essa realidade Essa realidade desde a época do assassinato do Wilson Pinheiro, em 79, e depois vários que sucederam até o Chico Mendes. Wilson Pinheiro, 79... Depois Chico Mendes, agora o Zé Cláudio Ribeiro em 2011, a CPT são mais de 30 anos, isso, hein? A Comissão Pastoral da Terra tem um relatório que coloca a quantidade das pessoas que já foram assassinadas, os que estão ameaçados de morte hoje, os que estão em situação de risco, não é? E continuarão porque estão defendendo aquilo que é o interesse de todos. E por isso que eu digo que esse Código Florestal, como ele está, ele é um desserviço, inclusive para a memória da irmã Dorothy, do Chico Mendes, do padre Josimo e de tantas pessoas que perderam sua vida defendendo a lei. E agora olha, nem a lei terão mais a seu favor se esse código for aprovado. E é com essa homenagem a essas pessoas que infelizmente perderam sua vida no curso da história do Brasil, lutando ou simplesmente em suas terras. A gente encerra o programa nesse ponto tão bonito, tão bacana. Eu queria agradecer a Marina
E muito legal esse seu pensamento de como eu posso ser mais útil à sociedade. Será que é simplesmente fundando o partido, exercendo outra influência? Estão chovendo perguntas aqui, a gente gostaria de fazer 1 milhão de perguntas a mais. Eu vou dar pra você um CD do meu pai, Chico Adnet, que ele acabou de lançar, o primeiro CD dele, eu canto uma das faixas. Obrigada. Eu posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29? É. É, parece. Ah! Marina Silva, além de tudo, humorista também. Pessoal da banda Voe, um grande W pra vocês. A gente volta na quinta-feira que vem. Valeu, Marina, valeu a todos que acompanharam. Valeu, Marcelo. Até já! Valeu, galera! Obrigado.